Seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista. Nós vamos falar sobre o encontro de administradores que vai acontecer no dia 26 de setembro de 2019 no auditório da Alterdata lá em Teresópolis. E o tema é Tendências e Oportunidades para o Administrador na Era Digital. E a gente vai ter o foco na área de logística. E para conversar com a gente está aqui o administrador Hélio Meirim, que é coordenador da Comissão Especial de Logística do CRA RJ, que é o palestrante principal deste encontro. Seja bem-vindo, Hélio. Tudo bem? Tudo ótimo, Josué. Como é que você está? Tudo bem, muito obrigado. Hélio, nessa questão de tendências, oportunidades, era digital, muito se fala nessa questão e geralmente as pessoas associam muito a smartphones, a tablets, aplicativos e por aí vai, e é como se isso regesse a sociedade. Acho que a gente precisa colocar os pingos nos is, né? Qual o papel da tecnologia de fato, o que é a questão da era digital, onde ela está inserida, e aí qual a sua visão deste cenário? Bom, muito oportuna a sua pergunta. Acho que a gente está vivendo uma grande transformação, principalmente nos modelos de negócios. E aí, com esses novos modelos de negócio, a tecnologia surge como uma aliada. O que a gente percebe é que muitas das vezes a gente faz essa associação que você mencionou, né? Acha que a revolução digital está calcada nos aplicativos ou nos smartphones e eles são as ferramentas. O que a gente precisa entender é que a gente está vivendo um novo momento, esse momento faz com que a gente precise mudar o nosso mindset, as empresas precisem cada vez ter mais propósitos, né, diferenciados e oferecer produtos que agregam valor ao cliente. E para isso a tecnologia é uma dessas ferramentas que podem ser usadas. E de forma bem prática, muita coisa tem sido desenvolvida, né? Carros autônomos, transportes aí de containers, uma série de coisas aí. A tecnologia ela está fazendo uso bastante da tecnologia, né? Eu costumo dizer que a tecnologia é uma grande aliada da evolução dos processos logísticos. A gente tem várias coisas acontecendo, poderíamos citar essa questão que você falou dos carros autônomos. Então a Volvo está fazendo vários testes de transporte em containers em veículos autônomos, a Uber está fazendo testes com veículos autônomos, mas além dos veículos autônomos a gente tem várias outras coisas acontecendo, né, que vão impactar diretamente nas cadeias de suprimentos. Por exemplo, impressão 3D, que vai mudar radicalmente a questão da produção em determinados locais. Nós temos a inteligência artificial, que é denominada a eletricidade do momento. Nós temos as questões relacionadas à Big Data, montoeira de informação que nós temos para trabalhar. Então, a tecnologia está sendo extremamente impulsionada, né, para rever alguns processos logísticos. Nessa questão da impressão 3D, o senhor cita um exemplo, inclusive no seu site, falando sobre a impressão de um possível tênis, e aí as pessoas consideraram isso uma loucura, mas é uma realidade já quase tangível, né? É verdade, a gente já tem alguns exemplos, né? Então, por exemplo, no segmento de livros, né, já tem uma livraria em Paris em que imprime o livro na hora que você vai comprar. Cada vez mais a tecnologia vem evoluindo, vai ficando mais acessível e eu não me espantaria, por exemplo, se a gente quisesse comprar um óculos daqui a algum tempo e alguém falasse para nós, passa lá no posto Ipiranga e pega lá que vai ser impresso lá na hora. Hélio, a gente fala sobre tendências e oportunidades, mas isso também representa uma certa ameaça para aqueles que não estão antenados aí com as transformações, né? É verdade, né? Toda mudança ela requer um período de adaptação, né? E aí a gente também sempre fala que todas as vezes que aparecem alguns desafios, aparecem ameaças e oportunidades. Só para a gente contextualizar, as últimas pesquisas mostram que 65% das crianças que hoje estão no ensino médio vão trabalhar em atividades que nem sequer existem hoje. Então isso vai demandar de nós profissionais uma adequação a esses novos modelos que vão surgir. Claro que se a gente ficar parado, vai acontecer igual aconteceu com algumas profissões, como o datilógrafo, assessorista de elevador. O que a gente precisa fazer é se atualizar e desenvolver outras competências que vão ser necessárias para esses novos modelos de negócio que vão surgir. Nessa cadeia logística, o que mais tem sido afetado na questão da tecnologia? Armazéns, o transporte em si, o recebimento? Quais áreas têm sido mais afetadas? Um pouquinho de cada, né? Mas principalmente nas operações que podem ser
automatizadas. Então, operações fabris hoje, se nós pegarmos a indústria automotiva, uma parcela bastante grande da produção já é feita através de robôs autônomos. Quando a gente pensa em armazéns, nós já temos um nível de automação bastante grande. Então, as atividades que são mais rotineiras e mais intensivas em mão de obras, elas são as primeiras a sofrer os impactos e os benefícios que a tecnologia pode trazer. E aí, quando se fala em tecnologia, mais uma vez, quando a pessoa consegue transcender do aplicativo para a criação de carros autônomos, por exemplo, pouco se pensa em cidades inteligentes, né? Que é uma coisa também que precisa ser aplicado para crescer junto, não é isso? Quando a gente pensa em logística, a gente acaba focando grande parte das vezes só no fluxo de produtos, mas um outro fluxo importante é esse que você citou, o fluxo das pessoas. E aí as questões de cidades inteligentes, elas vêm surgindo como uma demanda bastante grande da sociedade, né? Não dá mais para a gente ficar engarrafado tanto tempo assim. Então, cada vez mais as cidades vão usar sensores que possibilitam a cada cidadão saber qual é o melhor horário para pegar a sua condução. Nós vamos ter processos de câmeras que vão estar monitorando a cidade. Então, cada vez mais as questões da tecnologia vão ajudar a tornar a nossa cidade mais inteligente e tornar para nós uma vida mais tranquila, vamos dizer assim, em deslocamento, em segurança, em possibilidade de usar o nosso tempo de uma forma melhor através do momento que a gente vai ter visibilidade das coisas que vão estar acontecendo. A gente vê esses avanços tecnológicos e geralmente eles estão no exterior, ou seja, fora do Brasil. Qual o cenário atual do país? Existem sempre aquela forma de ver o copo meio cheio, meio vazio, né? Eu percebo que a gente ainda tem uma grande estrada para percorrer, mas eu prefiro olhar o copo meio cheio. Podia citar aqui 3 exemplos de tecnologia de ponta que tem aqui no nosso país. Poderia citar a fábrica da Coca-Cola aqui no Rio de Janeiro, que foi recém-inaugurada e que é uma das fábricas mais modernas da Coca-Cola no mundo. Então, isso prova que a gente tem capacidade e competência para fazer. A gente, na área de logística, tem o armazém da Natura em Cajamar, que é um armazém totalmente automatizado, nível de primeiro mundo, onde é possível carregar e descarregar um caminhão em 4 minutos. Temos o CD da Boticário. Então, nós temos vários bons exemplos. O que isso eu posso traduzir? É que a gente tem capacidade de fazer, a gente tem competência, a gente tem profissionais, o que falta é investimento, né, e das empresas enxergarem que isso traz benefício. Hoje a gente tem o grande dilema da tecnologia, do custo da tecnologia versus o custo da mão de obra, e aí é normal o empresário fazer essa conta e de repente optar por retardar um pouco o uso da tecnologia. Esse investimento em tecnologia seria mais uma questão privada ou mais um incentivo também da parte pública? Eu acho que tem as duas coisas, José. Se a gente olhar, por exemplo, o número de robôs por 10 mil habitantes, no Japão, os últimos dados que a gente tem notícia é que no Japão a gente tem uma ordem de 300 robôs para cada 10 mil habitantes e aqui no Brasil a gente está em torno de 10 robôs para cada 10 mil habitantes. Isso tem incentivo do governo desonerando algumas coisas do processo produtivo, né? E tem também a iniciativa privada que precisa enxergar os benefícios que isso faz. Eu não gosto muito de transferir a responsabilidade só para um lado. Eu acho que isso é um conjunto de fatores que demandam da esfera federal, mas também demanda do empresário enxergar que isso é bom para a indústria dele. Agora a gente, diante dessa situação, né, o copo meio cheio, ainda não está completamente cheio, também há um cenário talvez um pouco de caos, mas o caos também geraria oportunidade, né, para a área logística. Eu costumo dizer que toda vez que a gente tem uma situação adversa, a gente se torna um pouco mais criativo, né? É aquela história do cachorro estar correndo atrás de você e você saltar um muro que achava que não conseguiria saltar. Então eu acho que se a gente não desesperar face a essa palavra caos, a gente pode ser impulsionado para achar soluções extremamente criativas, né? Eu tenho tido a oportunidade de participar de vários hackathons pelo Brasil e tenho visto o quanto que de soluções inovadoras tem aparecido face a esse caos que você mencionou. Então nós temos soluções inovadoras na parte de mobilidade, temos soluções inovadoras na parte de armazenagem. Acho que o caos às vezes tira a gente do comodismo também. Isso, claro, se a gente não deixar a coisa partir para ficar sem controle. Então eu acho que essa situação de caos ela tem um lado ruim, mas ela tem um lado que, se a gente puder trabalhar bem, ela nos motiva a encontrar soluções que a gente talvez não fosse motivados a buscar. Tem alguns dados que eu colhi inclusive no teu site que fala sobre a Suning,
né, que seria uma equivalente à Amazon, e que a forma dela gerir as suas lojas, gerir os seus processos, deixariam inclusive a Amazon no chinelo. E ela aponta que tem 11 mil lojas, né, no modelo híbrido de vendas online e físicas, tem 400 armazéns, tem 400 empregados nos 200 mil metros quadrados na sua superfície, né, de armazéns, e que tem 1 ou 2 trabalhadores por processos, e que os robôs fazem as tarefas consideradas mais simples. A tecnologia também aponta uma questão de desemprego, e aí seria um desemprego, e essas pessoas que permanecem empregadas, elas aumentam seu salário, continuam? Como fica essa relação tecnologia e empregabilidade na prática? Bom, um ponto que a gente deve observar com cuidado e atenção é o que está acontecendo na China, né? A China hoje vem se colocando como o país que mais investe, por exemplo, em tecnologias como inteligência artificial, identificação facial. Então eles estão muito firmes na busca pela automação. Acho que esse é um fato e cabe a nós a gente estar atento para isso que está acontecendo lá, porque provavelmente isso vai acabar reverberando em outros lugares do mundo. Com relação à questão da automação e em detrimento da força humana de trabalho, acho que isso a gente já viu acontecer outras vezes. Então a minha percepção é que vai haver um deslocamento da força de trabalho. Em vez de você ter operários como era o Charlie Chaplin lá no filme Tempos Modernos apertando parafuso, você vai ter robôs fazendo essa atividade e o Charlie Chaplin vai ter que buscar uma ocupação diferenciada. Ele vai ter que se tornar um programador do robô, um analista de dados e informação. O grande dilema hoje que a sociedade vive é exatamente essa. Será que vai ter emprego para todo mundo? Talvez a gente possa ter uma redução de jornada de trabalho para todo mundo, em que a gente possa ter mais oportunidade de ficar com a nossa família, poder desfrutar mais do lazer. Então o que eu penso é que a gente vai precisar fazer um deslocamento. Atividades repetitivas braçais, elas tendem a ser substituídas por outros equipamentos, como já foi anteriormente. Se a gente olhar, por exemplo, antigamente você tinha ferreiro, e agora você tem tudo robotizado. Então acho que isso é uma tendência natural e cabe a gente buscar se adequar para esse novo formato de trabalho. Adaptar para sobreviver. Adaptar para sobreviver. Hélio, eu gostaria então agora que o senhor olhasse para aqueles que estão ali nos acompanhando e desse um conselho, né? A gente sempre fala muito em estudar, mas estudar o quê? Por onde, né? A gente não tem receita de bolo, mas assim, quais os melhores caminhos de fato para seguir, para sobreviver nesse mercado? Bom, eu como dica eu poderia dizer o seguinte: cada vez mais a gente precisa se manter atualizado. E manter atualizado significa a gente frequentar instituições de ensino que precisam cada vez mais se adequar, mas também significa a gente ler mais, participar mais de eventos, ir a workshops, ouvir podcasts. Acho que hoje, com a tecnologia, fazendo um bom uso da tecnologia, a gente consegue se manter atualizado sobre o que está acontecendo em qualquer parte do mundo. Então a minha dica é, cara, procurem se manter atualizado sobre o que está acontecendo na sua área de atuação. Se você trabalha em logística, procura ver o que a Amazon está fazendo, o que as empresas chinesas estão fazendo, procura acompanhar as principais publicações do Brasil e de outra fonte do mundo. A gente tem que estar sempre antenado, porque senão o bonde vai passar e a gente vai ficar do lado de fora. E acho que um grande convite agora que a gente pode fazer é para que aqueles que nos acompanham, você que está nos acompanhando, participe desse encontro de administradores que vai acontecer em Teresópolis no dia 26 de setembro, a partir das 18h30, onde você vai poder ouvir, né, e debater ali sobre tudo isso que a gente conversou aqui e certamente muito mais, porque lá o tempo vai ser um pouco muito maior, né? Verdade. Aproveito para convidar todo mundo para estar conosco lá em setembro no ENCAD de Teresópolis, né? Vai ser uma oportunidade fantástica da gente poder explorar um pouco mais esse tema que é tão vibrante e afeta tão constantemente o nosso dia a dia. Então fique atento aí aos canais de comunicação do CRA-RJ e faça sua inscrição e participe deste evento ali em Teresópolis. Hélio Merim, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos. Foi um prazer, sempre que precisar. Essa aqui é a minha casa e é muito bom estar aqui com vocês. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo CRA-RJ Entrevista.